Meus amigos, a porção dessa semana contém uma das minhas histórias preferidas do livro de Gênesis. Então aperta os cintos aí e vamos mergulhar juntos na paraxá dessa semana, que se chama Vayetze. E ela vai de Gênesis 28, 10 até Gênesis 32, 3. Ela descreve basicamente a jornada de Jacó em direção a Harã, saindo de Beersheba. O encontro dele com Raquel, os anos e os perrengues que ele passa lá na casa de Labão, o nascimento dos seus filhos, e ela termina com o seu retorno até Canaã. Então vamos lá, as escrituras dizem o seguinte: saiu Jacó de Beersheba e foi até Harã. É tão interessante que a vida dos três patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó, tenha sido tão marcada por essas indas e vindas a Harã. Se vocês lembram da porção Lech Lechá de algumas semanas atrás, foi lá que Terá, pai de Abraão, estacionou no seu caminho em direção à Terra Prometida. Foi de lá que Abraão foi chamado para deixar a sua terra, parentela e a casa do seu pai e sair em uma jornada a si mesmo. Foi para essa mesma Harã que Abraão enviou seu servo Eliezer para encontrar uma esposa para Isaac. E agora aqui na terceira geração, nós vemos Jacó também fazendo a sua jornada em direção a Harã. A simbologia dessa jornada entre Beersheba e Harã é muito profunda, gente. Olha só. Beersheba, o nome da cidade de onde saiu Jacó, é composto por duas palavras. Be'er, que significa poço, e Sheva, que é o número 7. Beersheba representa o poço que está na alma do homem, a essência do que nós somos, que segundo a tradição judaica é composta por 7 características. Eu não tenho tempo aqui para dar um mergulho muito profundo nesses conceitos que podem ser interpretados e aplicados em uma multidão de maneiras. Para ser incrivelmente simplista, eu vou dizer que esses 7 elementos, tá? Eles são como se fossem assim 7 engrenagens que trabalham na nossa vida. Chesed, que significa graça, Gvurah, que significa poder, Tiferet, que significa beleza, Netzach, que significa vitória ou eternidade, Hod, que significa glória ou gratidão, Yesod, que significa fundamento, e Malchut, que significa reino. De novo, dá para detalhar cada um desses elementos aqui, e para fazer isso a gente teria que fazer um seminário inteiro. Mas o necessário para esse comentário é só compreender a ideia. Beersheba simboliza o local onde essas engrenagens aí estão operando na vida do homem. Onde a graça está em ação, onde de repente a gente encontra o poder para vencer as nossas inclinações negativas, onde a gratidão gera o seu efeito, enfim. Beersheba representa o lugar onde a nossa alma está sendo aperfeiçoada. Já Harã representa o oposto desses elementos divinos, por assim dizer. Harã está conectada com a palavra Haron Af, que significa ira ou fúria. Esse nome incita a ideia do pior que há no homem, na condição de estarmos completamente entregues aos nossos impulsos mais mesquinhos. Então, esse caminho entre Beersheba e Harã, ele pode ser compreendido de maneira simbólica, como o caminho entre o sucesso na vida espiritual e o fracasso. Entre os dias que a gente sente que está construindo algo de valor e os dias que nos sentimos completamente derrotados pela própria estupidez. E eu sei que se vocês são pelo menos um pouco parecidos comigo, a gente imagina para si uma vida que não sai de Beersheba. A gente espera uma jornada que só tenha pico de monte. Só que viver estacionado em Beersheba não é vida, meus amigos. Não é jornada. A peregrinação de alma verdadeira acontece no vem e vai entre Canaã e Harã. Entre a vitória e o fracasso. Essas idas e vindas é que são a vida. E essa história de Jacó, ela ensina para nós a não ficarmos presos no idealismo de uma vida sem derrotas. Simplesmente porque isso não existe. Jacó tinha acabado de ser abençoado pelo seu pai.
toda a promessa de Deus estava sobre os seus ombros. E é justamente o seu pai que o comissiona a ir para Harã. Os momentos difíceis da vida, eles não vêm porque nós não somos abençoados ou porque nós não somos favorecidos. Justamente o oposto é verdade. Eles vêm porque nós somos abençoados. Justo porque eu estou falando sério quando eu digo que eu quero construir algo de valor para os meus filhos. Justo porque eu estou falando sério quando eu digo que eu quero viver a parte mais profunda dessa experiência humana. Que eu não quero só deixar a vida passar batido e viver distraído com todas as superficialidades que já não me satisfazem. Justo por isso, o meu pai me comissiona a ir para Harã, a enfrentar as dores e as dificuldades da vida, a encarar os dias maus, a assumir quando a minha teimosia toma conta das minhas decisões. Justo por isso, eu tenho que me enxergar não só em Beersheba, não só no dia bom, quando as contas estão pagas e a minha alma está livre para me conectar com Deus. Não! Eu preciso me ver também em Harã, quando a preocupação por como fechar o mês ocupa cada segundo do meu pensamento. Quando o estresse do trabalho me faz ser grosso com a minha esposa, quando a minha impaciência me faz correr para longe do barulho dos meus filhos, e aí, lá de dentro do banheiro com o celular na mão, me invade aquele sentimento profundo de derrota. Como que eu posso ser tão mesquinho, mesmo em face ao amor tão avassalador que eu sinto por eles? Eu preciso me ver em Harã, me ver na bagunça da vida, me ver no caos dos meus erros, me ver nas contas e nos prazos e nas inseguranças. Porque no meio desse caminho acontece algo absurdo com Jacó. De repente o sol se põe, ou seja, a luz que ilumina a realidade física à nossa volta se apaga e não tem mais nada o que ver do lado de fora. Agora só resta olhar para dentro. O versículo em português diz o seguinte: tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, pois já era o sol posto. Só que em hebraico a gente percebe uma escolha muito peculiar de palavras. Está escrito Vaivga bamakom vayelen sham. A palavra ivga ou pagá, que está traduzida como chegou a um certo lugar, tem um sentido de atingir, de encostar, de tocar, de acertar. Quando eu digo, por exemplo, que alguma coisa acertou o alvo, é essa palavra que eu utilizo. Agora, gente, tem um segredo escondido aqui nesse a um certo lugar. Porque lendo a um certo lugar, a gente tem a impressão que isso significa um lugar qualquer. E essa tradução está equivocada. Primeiro porque tem um artigo definido ali antes da palavra. Então, não é a um certo lugar ou a um lugar qualquer. É ao lugar. O lugar. O único lugar. Ao lugar certo. E aqui está o segredo. Uma das maneiras mais incríveis que a tradição judaica nomeia o Eterno, um dos nomes de Deus, é Hamakom, o lugar. Em hebraico pode-se, por exemplo, dizer, ao invés de Deus te abençoe, a gente pode dizer que o lugar te abençoe. A simbologia disso é incrível e ela tinha que ser tema de outro vídeo inteiro. O ponto é que, se o Eterno é que é o lugar, o que aconteceu com Jacó foi infinitamente mais profundo do que parece. Indo de Beersheba até Harã, no caminho entre o sucesso e o fracasso, quando as circunstâncias físicas à sua volta escureceram, Jacó atingiu o lugar. Ele encostou no Eterno. Ele alcançou a Deus. A tradição judaica utiliza essas duas palavras, Vaivga bamakom, como a raiz da instituição da Aravit, a oração noturna que se faz depois do pôr do sol. Inclusive Rashi cita um versículo de Jeremias que traz essa palavra, Ivga, aplicada num sentido de oração insistente, quase de importunação. O que aconteceu naquela noite foi que Jacó orou. Ele encostou no lugar. E aí ele teve um sonho.
E ele viu uma escada com a sua base estabelecida no chão que chegava até o céu. E viu anjos subindo e descendo por ela. É como se Deus estivesse dizendo para ele: aqui, Jacó, deixa eu desenhar para você como essa parada que se chama vida funciona. A vida é uma escada. É uma ponte estreita que conecta o céu e a terra, que conecta sucesso e fracasso, que conecta vitória e derrota. Tá vendo aqui os anjos? Eu coloquei eles aqui para demonstrar para você o que é que se faz em uma escada. Você sobe e desce, tá vendo? Tá vendo que os anjos não estão apenas subindo? Tá vendo que apenas subir e chegar ao céu significa que a jornada acabou? Tá vendo também que eles não estão apenas descendo? Porque só descer e estacionar na terra também significa que a jornada acabou. Tá vendo que a vida é movimento, é altos e baixos, é indas e vindas, é vitórias e derrotas, é dia bom e dia mau, é erro e é acerto. Por isso os patriarcas viveram como peregrinos. Porque peregrinar entre Canaã e Harã é uma alegoria, gente, para como essa coisa toda funciona. Pode ir para Harã com coragem, Jacó. Ainda que pareça que você está indo para mais longe da promessa, que os teus fracassos estão te derrubando, a distância é uma ilusão. Se a gente faz esse ajuste interior, se a gente toca no lugar, então cada passo da jornada se torna um passo para mais perto da promessa. Ainda que aparentemente nós estejamos caminhando na direção contrária, ainda que a gente tenha que lidar com coisas que a gente não queria lidar, que nós tenhamos que perder, às vezes, a luta contra os nossos impulsos, cada etapa está construindo em nós aquilo que nós precisamos para viver a plenitude. Foi em Harã que Jacó se casou, que ele se tornou um homem completo. Foi em Harã que nasceram seus filhos. E claro, tudo isso aconteceu no meio de lutas e dores e de trabalho pra caramba e de uma infinidade de coisinhas que pintaram a vida de Jacó em um multicolorido de dor e alegria, de vitória e de derrota, de paz e de guerra. Mas isso tudo foi necessário para ele se tornar Israel. De repente, Jacó se levanta do sonho e diz: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar aqui, entre o sucesso e o fracasso, entre cair e levantar, entre a vida e a morte, esse é o lugar. E eu acho tão incrível porque a tradição judaica diz uma coisa também super simbólica, que é linda. Enquanto Jacó dormia, o Eterno aconchegou toda a terra de Israel debaixo do seu corpo, como quem faz uma cama para uma criança. Por isso, enquanto ele estava ali, deitado sobre a pedra, no chão, Deus disse para ele: essa terra na qual você está deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a verdade, amigos, é que às vezes a gente não entende que enrolada no pó e no barro e na pedra dura, que é o único conforto que nós temos em um determinado momento, que escondidinha ali na dureza está toda a herança nossa e dos nossos filhos. Deus está nesse lugar e eu não sabia.